quadro de expectativas dos servidores de acordo com a data de ingresso no serviço público, né? Então, servidores que entraram até 98 tinham expectativa de aposentar pegando a emenda 47, que era aquela da fórmula 85 e 95. Cada ano a mais de contribuição diminuiu na idade. Minha mãe aposentou nessa, aposentou. Minha mãe, procuradora do DF, aposentou somando idade e tempo de contribuição, deu 85. Né? Para minha sorte, foi bem no ano que a minha filha nasceu, ela aposentou, me ajudou. E pegou essa regrinha de transição, que, inclusive, o DF até hoje não teve reforma. Então, para servidores do DF, está valendo ainda a emenda 47 e a emenda 41. Servidor federal já não tem e aqui tem. Servidores até 2003 também tinha expectativa da emenda 41. Os que entraram depois de 2004, aí entra na média. Então, até 2003, a gente lembra que são aqueles que ainda há possibilidade de pegar paridade e integralidade, mas não mais da emenda 41 e 47, sim dessas duas regrinhas que eu falei da emenda 103. Artigo 4º e artigo 20 da emenda. E a depender do Estado da Federação, isso foi outra característica da reforma, ela desvinculou. Na época da reforma, teve muita manifestação, principalmente de professores municipais, estaduais. E daí eles separaram e aí facilitou o trâmite, passou só para o federal. Então, é uma desvinculação. Tanto é que o exemplo que eu dei para vocês. Um procurador do DF hoje vai aposentar na emenda 41 e 47. Já quem é federal não tem mais essa possibilidade. Então, cada estado a gente tem que estudar e ver como é que está. Bem, a possibilidade de migração e adesão. Aí aqui é outra questão importante, e aí a necessidade de planejamento previdenciário. Migrar é algo, aderir é outro. Né? Então, migrar significa eu estou abrindo mão das minhas regras atuais, que será paridade e integralidade, ou média sobre tudo, para contribuição até o teto e recebimento até o teto do regime próprio. Não necessariamente eu tenho que aderir ao FUNPRESP. FUNPRESP Jude aqui no nosso caso, certo? Tem gente que prefere pegar essa diferença e aplicar, fazer outras coisas. Né? Então, são duas situações distintas. Eu posso aderir ou não. Migro. Então, eu tenho não migrar, migrar e não aderir, ou migrar e aderir. Tá? Então, são 3 situações. Bem, e a Previdência Complementar, para a gente entrar aqui mais no nosso tema? Ela foi autorizada na emenda 20, no primeiro momento, dando a opção para os estados e municípios criarem. Hoje ela criou uma obrigação, todos têm que criar. E diz, a partir do momento que vocês criarem as previdências complementares, os novos servidores irão contribuir até o teto e receberão até o teto. E aí criam as janelas de migração, que é o que a gente vai chegar agora. A Lei 12.618, ela cria a possibilidade de 3 fundações, acabou que o Legislativo e o Executivo ficaram numa só, e a gente aqui no JUDE. Então, essas são as datas ali de formação, que é onde você vê quem entrou antes e depois, para ver que regra que entra, se já entra ou não na Previdência Complementar. E aí tem uma organização autônoma e aquele regime de capitalização que a gente falou. E qual é a grande vantagem da adesão para esse fundo de pensão e não outros aí que existem no mercado? Seria o patrocínio da União. Então, a cada R$1 que o servidor colocar no fundo a ser acumulado, até 8,5%, a União entraria com mais R$1. Então, em tese, o seu fundo ele vai ter esse aporte adicional que você sozinho, eu, por exemplo, que sou advogada, tenho uma previdência aberta, sou eu comigo mesma, certo? Eu não tenho esse aporte do meu empregador. Então, a troca que o Estado fez foi eu te garantia tudo de acordo com a regra e agora eu vou entrar contigo na aposta dentro de um sistema de capitalização. Não é?
O prazo de migração, a gente até fez uma alteração lá, pediu para ficar até o final do ano, mas, por enquanto, o previsto é esse. O benefício especial. Bem, então, vamos lá. Como que ficou definido para quem resolver migrar? Como eu estava contribuindo sobre tudo, e se eu migro, eu passo a contribuir até o teto, também vou receber até o teto, o benefício especial segue dentro de uma regra, agora inventaram, compensatória, não é nem indenizatória, nem remuneratória, é compensatória, de te compensar por aquilo que você já contribuiu acima do teto até então. Então, se eu estou migrando agora, eu estaria contribuindo até então sobre toda a minha remuneração. Então, se eu tenho uma remuneração de 20, eu estou contribuindo sobre 20. Quando eu migro, eu vou contribuir até 7, não é? Então, aqueles valores que eu recebi, que eu contribuí acima, seria o cálculo do benefício especial, que a gente já vai falar. Então, ele tem como referência essas remunerações anteriores à data da mudança do regime, né? De acordo com o que foi contribuído. E aí, teve ali uma discussão, né? Inclusive pareceres da AGU, nas dúvidas, muitas pessoas também, mas será que esse benefício especial vão pagar mesmo, Thaís? E se eles não me pagarem lá na frente? E agora? Não, mas é um ato jurídico perfeito. Aí, aqui na medida provisória, eles tentaram minimizar um pouco aí esses anseios, deixaram aqui bem expresso que o benefício especial é a opção que importa ato jurídico perfeito, será calculado de acordo com as regras vigentes no momento do exercício da opção de que trata o parágrafo 16 do artigo 40, porque também tem isso, se eles mudarem a regra no meio do caminho, daqui a tantos anos, até o tempo de eu chegar lá na tal da idade para conseguir aposentar, né? E não está sujeito à incidência de contribuição previdenciária, que também era uma dúvida, mas está sujeita à incidência do imposto de renda. Tá? Então, esses pontos foram agora introduzidos na medida provisória 1119, que antes eram objetos de discussão, pareceres e etc. Bem, e aí o que acontece? O cálculo do benefício especial sofreu uma alteração relevante com essa medida provisória. Bem, o benefício especial, como que ele é feito? Eles calculam, tem uma fórmula matemática, né? E que vai pegar tudo que foi contribuído, né, dessa média do que foi contribuído, a mais do que o teto, certo? E depois divide para um fator de conversão. Nesse fator de conversão, é uma fórmula matemática que leva em consideração o que foi contribuído para a União, que isso também é outra questão que a gente tem discutido, por que só o da União e não as outras contribuições para regimes próprios outros, e faz lá um divisor. Que é pelo TC, que é a quantidade de contribuições mensais efetuadas para o regime de previdência da União. Então, eles consideram só o da União. Isso também é objeto da discussão já judicial. E aí, esse TC, antes, na última janela de imigração, o cálculo era, olha, eu precisava de 30 anos, mulher, 35 homem, né? São 13, porque tem um 13º por ano. Então, fizeram 35 vezes 13, acharam aqui 455 para homens. E os 30 vezes 13 dava os 390. Então, a conta o fator de conversão, ele vai levar em consideração, então, a quantidade dessas contribuições mensais efetuadas. E ali, então, antes, o Cristiano, por exemplo, ele teve o cálculo do BE dele nesse divisor, que foi 455. Aí agora, para quem optar a partir de 2022, com certeza, se isso não for alterado, porque a gente fez emendas para essa alteração, o divisor é 520. Por quê? Qual que é o tempo que precisa agora para dar 100%? 40 anos. Então, 40 vezes 13.
E aí, homens e mulheres. As mulheres se deram mal de novo, pior, porque o cálculo ficou 520. Então, o cálculo do BF ficou pior. Isso significa que quem já calculou e não optou vai ter que calcular de novo. É claro que a gente vai entrar na justiça, vai brigar, isonomia, que é um absurdo, porque são servidores, né, com a mesma situação fática, né, tal, papapá. Mas, de acordo com a regra, então o cálculo ficou pior, né? E aí, então, fica essa situação sempre quando envolve esse tema, que é essa segurança jurídica. Por quê? O cálculo, na época que o Cristiano fez, era a média, que antes era a média das 80% maiores, agora é a média de 100%. E o TC, que é o fator ali, ficou mais prejudicial, principalmente para as mulheres, né? E aí surgem sempre essas dúvidas da segurança jurídica, que essas regras não serão alteradas. O benefício especial, a princípio, a correção vai sofrer correção monetária, né? Outro ponto importante aqui, que o pessoal está batendo bastante, é que dentro do FUNPRESP, seja ele ESE ou JUDE, existe ali as estruturas com gestores, né? E essa medida provisória, ela trouxe ali tirou um limitador na remuneração desses gestores, que era limitado ao teto constitucional, eles tiraram esse limitador. Então, a remuneração e as vantagens de qualquer natureza dos membros das diretorias executivas das entidades fechadas serão estabelecidas pelos seus conselhos em valores equivalentes ao mercado. Então, tiraram essa limitação do teto, o que, para a gente que já trabalha com isso, não é nenhuma novidade. Quando a gente pega... Porque assim, eu vi muito servidor horrorizado com isso, né? Mas você pega Petros, FUNSEV, tudo não tem esse limite.